Ultrapassando o índice geral do país, Ribeirão Preto revela um cenário preocupante quando o assunto é obesidade. Dos mais de 93 mil pacientes atendidos na rede pública de saúde da cidade, 42% foram considerados obesos. 250 quilos. Esse foi o peso que Guilherme atingiu. Ele conta que sempre esteve acima do peso, mas com a mudança de trabalho, a sobrecarga e os momentos delicados que enfrentou, a depressão agravou outra doença, a obesidade. Foi uma subida muito grande de peso. Em torno de um ano, assim, eu saí, um exemplo, de 160 quilos para 250. Foi quase 100 quilos em um ano. Então, nesse período, ajuntou depressão, peso, eu já não conseguia fazer mais nada, eu era da cama para a sala, da sala para a cama. Para mim chegar até na sala já era canseira. Flávia também esteve acima do peso. Ela conta que a condição já estava afetando sua qualidade de vida. Foi durante uma data especial que ela entendeu que precisava optar por hábitos mais saudáveis, para prolongar a vida, se sentir bem e ter saúde. Eu me olhei numa foto, num Dia dos Pais de agosto de 2023. Eu falei, essa não sou eu não quero mais ser assim. Além de me sentir horrorosa, eu estava com pressão alta, me sentindo mal, cansada. E eu tomei a decisão de mudar de vida. A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, que pode comprometer a saúde do indivíduo. Além do consumo excessivo de calorias e da falta de atividade física, a doença pode ser influenciada por fatores genéticos, metabólicos, hormonais, psicológicos e sociais. Os principais riscos é desenvolver diabetes, hipertensão, risco de infarto e também alguns problemas periféricos, como problema renal, entre outros. Mas tudo advém do excesso de gordura central e gordura visceral. Ribeirão Preto revelou um cenário preocupante. De mais de 93 mil adultos, 42,14% foram considerados como obesos. Esses dados colocam a cidade em estado de alerta, ficando acima do índice geral do país, que está em 34,65%. Basicamente, eu divido em dois pontos, Mariana. Primeiro, que é uma ausência de autocontrole, principalmente na alimentação, e de ter uma rotina organizada. E o segundo ponto é da facilidade calórica que existe atualmente. Quando Guilherme decidiu buscar ajuda, descobriu uma série de problemas. Ele foi internado diretamente na unidade de terapia intensiva. Atualmente, já emagreceu 50 quilos. E a felicidade e satisfação são notórias. Eu não sei como é que vai ser o magro, né? Mas eu já posso dizer que mudou muito, muito, muito. Minha vida é outra. Com a Flávia não foi diferente. Ela decidiu buscar ajuda. Além de médicos e nutricionistas, também procurou apoio psicológico. Com a adaptação e a nova rotina, ela afirma que essa foi uma decisão definitiva. Hoje eu me sinto muito melhor, eu quero isso para sempre. E eu sei que é para sempre. Então, as pessoas que querem mudar de vida, tem que ser o hábito ali, a rotina do dia a dia. Para aqueles que querem saber se estão acima do peso ou se já entraram na condição de obesidade, uma dica pode ajudar a entender. Mas é importante, em qualquer um dos casos, procurar ajuda médica. Você pega uma fita métrica, mede sua circunferência de cintura, próxima à linha do umbigo. Se você for homem e der mais de 100, ou se você for mulher e der mais de 90, você já está com um peso além do saudável. E aí já pode trazer riscos metabólicos para você. O passo principal é você mudar os hábitos, melhorar sua rotina e manter um equilíbrio na sua vida entre o que você gosta, o que você quer e o que você precisa fazer para se manter saudável. A obesidade pesa no corpo, mas também na vida. E quando vencer a balança vira vencer a si mesmo, a transformação começa. Pessoal que está acima do peso igual eu, que não desiste, né? Agora é o tempo, pensa no que está acontecendo para não deixar acontecer igual aconteceu comigo. Eu tô na luta, eu tô na briga, eu sei como que é difícil, então assim, é a hora de tomar um jeito e mudar completamente a rotina. Foi um desafio para mim. Eu estava com 59 quando eu comecei, pós-menopausa, todo mundo fala, ainda mais a mulher, né? Nossa, será que eu vou conseguir? E eu consegui. Mariana Robert para o Jornal da Clube. Hora do nosso Momento Saúde aqui no Jornal da Clube. Para ajudar a esclarecer as suas dúvidas aí de casa, a gente recebe a médica endocrinologista, a doutora Débora Ferreira, que eu agradeço pela presença aqui. Doutora, pegando um gancho então do que nós acabamos de mostrar aí na reportagem, é um dado preocupante, né?
desses 92 mil pacientes avaliados em Ribeirão Preto, 42% estão obesos. É de fato preocupante. Quais os problemas, doutora, por trás da obesidade quando a gente não tenta mudar esse quadro? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Então, a gente tem que pensar que a obesidade ela é uma doença crônica, né? Ela é progressiva e recidivante. Associada à obesidade, a gente pode ter diversas outras comorbidades associadas, como diabetes, hipertensão, gordura no fígado, né? Além do mais, nós temos também alguns tipos de câncer que podem estar relacionados ao fato do paciente viver com a obesidade, como câncer de cólon, de tireoide, de mama, de endométrio. Então, assim, é um problema que a gente precisa cuidar e acolher este paciente. Pergunta da Carla, então, de Ribeirão Preto, doutora, para a gente começar aqui. Ela perguntando se a obesidade é sempre causada pela má alimentação ou pode ter também uma origem hormonal. Excelente pergunta, né? Quando a gente recebe um paciente, a gente tem que avaliar todo o perfil, né? É um paciente que ele tem um histórico genético importante de obesidade. A gente tem que avaliar se esse paciente, né, ele pode ter alguma doença endocrinológica associada. A gente também precisa de avaliar principalmente, né, os hábitos desse paciente. Então, é um paciente, como que é a alimentação desse paciente, como que é a questão da atividade física desse paciente. Então, assim, muitas vezes pode estar relacionado com um componente genético, sim. Doutora Cláudia de São Carlos está dizendo aqui que ela toma remédio para tireoide há mais de 4 anos e nesse período apareceram aí sintomas, falta de ar, a pressão alta, um desconforto ali no peito. Isso tudo pode estar relacionado com algo de errado ali na tireoide? Precisa de avaliar se a função tiroidiana dela está adequada, né, para poder pensar em outras causas. Então, seria interessante a avaliação de um especialista. Nessa mesma linha, o Manuel de Sertãozinho, dizendo que também tem hipotireoidismo. Ele dizendo aqui que tem dias que tem muito sono. Pode ser por conta da doença ou talvez até o medicamento que ele está tomando? Na realidade, né, o hipotireoidismo, quando compensado, né, ele vai fazer com que o paciente tenha qualidade de vida. Então, se ele tem uma função tiroidiana adequada, não era para ele estar apresentando sonolência, desânimo. Então, a gente tem que avaliar causas secundárias das queixas dos pacientes. O Anderson de Jaboticabal está dizendo aqui que trata com o endocrinologista no HC, está ali acima do peso e, ao mesmo tempo, sofre de apneia. E os exames mostraram que a testosterona também está bem baixa. Isso pode ter relação com, de fato, a obesidade, doutora? Claro, a obesidade ela está relacionada, né, com a diminuição da testosterona. A gente chama isso de um hipogonadismo secundário à obesidade, tá, em termos médicos. E o principal tratamento é a perda de peso. Então, assim, quando a gente pega um paciente que venha com uma testosterona baixa, que associada a isso tem obesidade, a gente tem que tratar essa obesidade para verificar a melhora desses exames do paciente. Doutora, algumas perguntas chegando aqui, como do Matheus Ferreira de Ribeirão Preto. Eu não vou falar o nome especificamente do medicamento que ele está falando, mas aquelas canetas que agora viraram aí febre. Todo mundo pode usar, doutora, esse tipo de caneta para tentar baixar o peso, enfim? Então, essas medicações, né, que foram uma revolução no tratamento da obesidade, que são medicações que têm segurança renal, cardiológica, que têm uma boa resposta, não é indicado para todo mundo, né? A gente precisa de ter uma avaliação médica antes de iniciar o tratamento. Por quê? Porque a gente precisa de lembrar que, como eu disse no início, a obesidade ela é uma doença crônica, né? Ela é recidivante. Muitas vezes esses pacientes, eles precisarão ser tratados, né, se não houver mudança do estilo de vida, para sempre. Então, nem todo paciente tem indicação. Então, assim, precisa de avaliar a causa, né, do paciente, do porquê que ele tem obesidade. Tanto que mudou agora a diretriz recentemente, né, doutora? Agora já não consegue comprar mais essas canetas sem uma receita médica, né? Isso, essas canetas, elas são prescritas por médicos e são 2 vias, né, com a validade de até 90 dias. Então, precisa ter o segmento, porque a gente tem que lembrar que todas as medicações, elas também têm efeitos colaterais. Então, precisa de ter um segmento para poder ter maior segurança e lembrar que, assim, é uma doença crônica, ela precisa ser acompanhada.
adequada. Então, não é só a caneta, né? A gente precisa ter mudança dos hábitos desse paciente, dessa pessoa, a gente tem que avaliar a alimentação, a gente precisa de avaliar a questão da atividade física, a gente precisa de avaliar como que é o psicológico desse paciente. A obesidade, ela é uma doença multifatorial, então, assim, precisa de ser acompanhada pelo endocrinologista, muitas vezes pelo psicólogo, muitas vezes pelo educador físico, por nutricionista. Então, assim, a equipe multidisciplinar é importantíssimo associada à medicação. Se a gente está falando então de obesidade, tem, por exemplo, aqui a Sônia de Jardinópolis, o Antônio de Mococa, pedindo para falar então a melhor forma para manter uma vida mais saudável, doutora. A gente tem que lembrar que a saúde, né, ela tem que ser um componente entre a saúde física, mental e social. A gente tem que avaliar o porquê que faz com que o paciente coma, trabalhar nisso, né? E a gente tem que pensar que tudo que envolve saúde tem que ter saúde, a busca por saúde tem que ter saúde. Então, é uma alimentação adequada, atividade física sempre presente, a questão da gente ter um sono adequado, a questão da gente ter bons convívios, a gente se hidratar e a gente dormir bem. Então, assim, eu acredito que para a gente ter o tratamento da obesidade, a gente precisa englobar tudo isso, porque a saúde, eu reforço, ela é um bem-estar físico, ela é um bem-estar mental e ela tem que ser um bem-estar social. Pegando nesse gancho, então, do bem-estar emocional, né, do nosso dia a dia, a pergunta do Bruno de Sertãozinho, o estresse pode interferir nos hormônios e impactar a saúde de que forma, doutora? Isso é uma pergunta bem complexa, né, mas assim, o que a gente avalia é que muitas vezes o estresse, o fato de um paciente ter um estresse constante, a busca por alimentos mais palatáveis, né, ela se torna mais constante. Então, eu acredito que, assim, a gente precisa de avaliar todo o histórico desse paciente, porque nem sempre vai ter uma causa endocrinológica ou hormonal, mas muitas vezes está relacionada com a rotina desse paciente e com os níveis de estresse com que ele lida, porque os alimentos, né, muitas vezes palatáveis, industrializados, são muitas vezes a válvula de escape desses pacientes. Última pergunta, infelizmente, gente, muitas chegando aqui, mas a gente tem que caminhar para o encerramento, mas tem uma aqui, o telespectador não se identificou, mas está dizendo que tem diabetes, diagnóstico recente, os níveis ainda não são tão altos. Ele consegue, através de mudança dos hábitos, melhorar esses resultados, doutora? Sim, claro que é possível, né? Então, assim, o diabetes, ele muitas vezes está relacionado com os hábitos de vida desse paciente. Eu não sei os valores, né? Mas muitas vezes a gente tem que lembrar que o diabetes, muitas vezes ele está relacionado com o perfil de rotina desse paciente, com o padrão alimentar desse paciente. E eu acredito que é sempre a hora da gente poder melhorar. Então, muito provavelmente, né, eu não tenho acesso a esses exames, mas o estilo de vida melhorando, muito provavelmente melhorar também os parâmetros, né, glicêmicos desse paciente. É isso aí, pessoal. De maneira geral, manter uma qualidade de vida, né? Se alimentar bem, praticar o exercício físico para a gente viver melhor. Doutora Débora Ferreira, médica aqui em Ribeirão Preto, endocrinologista. Agradeço muito a sua presença, por ter tirado as dúvidas do pessoal de casa. Até mais, viu, doutora? Até.